Uma professora aposentada chamada Margaret está sentada à sua mesa de cozinha em Lyon, na França. É novembro de 1918. A guerra acabou. A França venceu. As ruas estão tomadas de gente. As pessoas choram e cantam ao mesmo tempo. Marguerite tem 12.000 francos em uma conta poupança no Crédit Lyonnais. É o fruto de 30 anos de magistério. Ela acredita que o pior já passou. Ela está enganada. Ao longo dos 8 anos seguintes, enquanto a França celebra a vitória, enquanto os políticos discursam sobre a reconstrução e a glória, enquanto os jornais estampam manchetes sobre as reparações devidas pela Alemanha, os 12.000 francos de Marguerite perdem 80% de seu poder de compra. Não durante um crash, não em um movimento de pânico, mas silenciosamente, de maneira invisível. Enquanto todos os olhares estão voltados para os desfiles da vitória, demos um salto à frente. Londres, 1946. A Grã-Bretanha acaba de vencer a Segunda Guerra Mundial. Churchill se foi, mas o império está intacto. A libra é a moeda de reserva de metade do globo. Um funcionário público aposentado chamado Harold colocou todas as suas economias em títulos do governo britânico. Ele se sente seguro. Ele está enganado. Ao longo dos 30 anos seguintes, a libra perde 90% de seu valor em relação ao ouro. Não porque a Grã-Bretanha perdeu uma guerra, mas porque a guerra custou mais do que qualquer um queria admitir enquanto ela ocorria. Saltemos novamente. Washington, 2002. Faz um ano que ocorreram os ataques de 11 de setembro. O dólar está forte. Os Estados Unidos acabam de derrotar os talibãs em 90 dias. As manchetes falam em momento unipolar. Americanos com contas poupança se sentem seguros. Eles estão enganados. Ao longo dos 6 anos seguintes, o dólar perde 40% de seu valor em relação ao ouro. Não porque a América perdeu, mas porque a guerra custou mais do que qualquer um confessou enquanto ela ocorria. Eis o que me tira o sono. Hoje, em março de 2026, o dólar é sustentado por um prêmio ligado à guerra contra o Irã. O ouro e a prata acabam de sofrer uma de suas correções mais brutais em anos. E a maioria dos observadores do mercado vê nisso o sinal de que o dólar está saudável e que os metais estão supervalorizados. Os registros históricos contam uma história bem diferente. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente como funciona o prêmio de guerra, quais são as 4 posições que sobrevivem ao seu esfacelamento e quais são varridas. Todas as vezes, sem exceção. Fique comigo antes de entrarmos no cerne da questão. Isto é história, não aconselhamento financeiro. Faça a sua própria pesquisa. Passemos ao modelo. A guerra gera um prêmio. O medo flui para a moeda dominante. Os metais são deixados de lado diante da força do dólar. Todos concluem que a crise favorece o papel em detrimento dos ativos reais. Então, as contas chegam. A guerra custa caro. Cada conflito moderno na história termina com um país mais endividado do que estava no início. Essa dívida é paga de 2 maneiras, ou se tributa à população, o que é politicamente arriscado, ou se cria inflação, que é invisível até que não seja mais. Então o prêmio se evapora, a crise se dissipa, ou o mercado acaba se cansando dela, ou ambos. E os danos orçamentários subjacentes, os déficits, a dívida. A criação monetária retomam seus direitos, sem o véu do medo para mascará-los. A moeda cai. Os ativos reais sobem, todas as vezes. 1918. A França vence a guerra. O franco se mantém firme durante o conflito porque a demanda de guerra o sustenta. Então as contas chegam. A França havia se endividado pesadamente com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos para lutar. A isso somam-se os custos da reconstrução. O governo aciona a impressora de dinheiro para cobrir o déficit. Em 1926, o franco vale apenas 1/5 de seu valor em ouro de antes da guerra. Aqueles que viram a França vencer a guerra e deduziram que o franco era seguro, perderam 80% de suas economias.
Aqueles que possuíam napoleões de ouro, aquelas moedas de 20 francos que os camponeses franceses enterravam em seus jardins por gerações, preservaram tudo. 1945. A Grã-Bretanha vence a guerra. A libra se mantém durante o conflito porque é a moeda de reserva do império. Então as contas chegam. A Grã-Bretanha está virtualmente falida. Ela deve bilhões aos Estados Unidos, sob o título de empréstimo e arrendamento. O estado de bem-estar social implementado após a guerra custa mais caro do que o previsto. A libra é desvalorizada em 1949 e novamente em 1967 e em 1980, a libra perdeu mais de 80% de seu poder de compra em ouro desde o dia da vitória. Aqueles que detinham ouro enquanto celebravam a hora de glória britânica preservaram tudo. Aqueles que detinham títulos públicos e contas poupança não o fizeram. 2001. A América responde ao 11 de setembro com a maior mobilização militar desde o Vietnã. O dólar sobe durante a fase inicial do conflito. O Afeganistão cai em poucas semanas. O Iraque cai em poucas semanas. Os mercados concluem que o dólar é robusto. Então as contas chegam. As guerras no Afeganistão e no Iraque acabam custando mais de 3 trilhões de dólares. Segundo o projeto Costs of War da Universidade Brown, o índice dólar cai de 120 em 2000 para 72 em 2008. O ouro passa de 250 dólares a onça para mais de 1.000. Sempre o mesmo modelo, a mesma sequência. Toda vez que a guerra termina, o prêmio desaparece, as dívidas ficam. Então, o que realmente sobrevive? 4 posições documentadas. A primeira é o ouro físico, mantido fora do sistema bancário. Eis o que mais surpreende no caso francês. O Napoleão de ouro, a moeda de 20 francos cunhada sob Napoleão I, e que circulou por mais de um século, tornou-se nos anos 1920 a ferramenta de preservação de patrimônio por excelência na França. Não porque fosse exótico, mas porque era físico e fora do sistema. Camponeses e famílias operárias francesas tinham essa tradição, que remonta às guerras napoleônicas, de esconder moedas de ouro em casa em vez de confiá-las aos bancos. Eram chamadas de meias de lã, pois era lá que as moedas eram literalmente guardadas. Historiadores estimam que as famílias francesas detinham mais ouro por habitante do que qualquer outro país da Europa. Quando o franco colapsou, essas famílias salvaguardaram sua fortuna. Aqueles que confiavam nos bancos perderam 80%. Aqueles que tinham meias de lã cheias de napoleões não perderam 1 centavo em valor real. E aqui está o resultado precisamente documentado que quase ninguém conhece. Quando Raymond Poincaré estabilizou o franco em 1926, atrelando-o a ouro a 1/5 de seu valor de antes da guerra, aqueles que haviam conservado napoleões de ouro, durante toda a crise, perceberam que suas moedas valiam 5 vezes mais francos do que no início. Eles não haviam especulado. Não haviam jogado na bolsa. Simplesmente se recusaram a deter papel enquanto este era reduzido a nada. A estabilização que salvou a França confirmou formalmente o que os detentores de ouro já sabiam. O papel tinha perdido. O ouro tinha vencido. A mesma sequência ocorreu na Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial. A libra foi desvalorizada de 4 dólares americanos e 86 centavos para 2 dólares americanos, e 80 centavos em 1949. Aqueles que haviam trocado suas libras por soberanos de ouro antes da desvalorização, viram o valor de seu ouro em libras esterlinas disparar da noite para o dia. Aqueles que detinham notas de banco e títulos públicos de primeira linha viram sua riqueza real ser reduzida em quase 40% em um único fim de semana. Uma desvalorização. Um fim de semana, 40% de perda. Hoje, o mecanismo é idêntico. O dólar está atualmente em torno de 99 no índice dólar, após um pico de mais de 109 em janeiro de 2025. A guerra no Irã acrescentou um prêmio temporário, mas todos os elementos estruturais que justificam a fraqueza do dólar permanecem.
Déficits de mais de 2 trilhões de dólares são previstos para 2026. Os bancos centrais da China, Índia e Arábia Saudita estão reduzindo metodicamente suas reservas em dólares. O Fed mantém as taxas enquanto a inflação ultrapassa a meta. Esta não é uma moeda forte. É uma moeda movida pelo medo. Quando o medo se dissipa, o problema estrutural retoma o controle. Aqueles que tiverem mantido ouro físico durante a correção serão os que aproveitarão a próxima disparada. Em segundo lugar vem a prata, mas com uma ressalva específica que os livros de história costumam ignorar. A prata superou o ouro tanto nos anos 1920 quanto nos anos 1970. No caso francês, as moedas de prata mantiveram seu poder de compra junto com o ouro. No caso americano, a prata passou de menos de 2 dólares americanos a onça em 1971 para 50 dólares americanos em 1980. Os ganhos foram superiores aos do ouro, mas a prata é um metal de uso duplo. Ela atende a uma demanda tanto industrial quanto monetária. Isso significa que durante uma desaceleração econômica devido à guerra, quando as fábricas operam em ritmo lento e as encomendas industriais caem, a prata pode ter um desempenho inferior ao do ouro nas fases iniciais de uma crise. Atualmente, a prata sofreu uma correção mais forte que a do ouro, caindo de mais de 100 dólares americanos a onça para menos de 70 dólares americanos. Essa diferença de desempenho entre o ouro e a prata é historicamente o prelúdio para os movimentos mais explosivos da prata. Quando o prêmio de guerra se desvanece, o dólar enfraquece e a demanda industrial se recupera, a prata tende a tirar o atraso rapidamente antes de disparar. O precedente histórico. Em 1920, um ano após as celebrações da vitória francesa, a prata já subia em relação ao franco. Quando o franco atingiu o fundo em 1926, a prata havia superado as contas poupança em valor de franco com uma margem que a maioria das famílias francesas não teria imaginado. Aqueles que herdaram a prataria da avó perceberam que se tratava de reservas de valor mais confiáveis do que os títulos comprados por seus pais para financiar a guerra. O caso britânico do pós-guerra conta a mesma história. Em 1947, o governo rebaixou discretamente suas moedas, substituindo a prata por cuproníquel. Aqueles que haviam conservado as moedas de prata de antes de 1947 possuíam ativos que ganhavam valor regularmente, enquanto a libra definhava ano após ano. Aqueles que gastavam essas moedas como dinheiro comum perdiam o metal. Aqueles que as poupavam conservavam o valor real. E existe hoje um piso estrutural para a prata que não existia em nenhum ciclo anterior. Cada painel solar exige cerca de 20 gramas de prata. A capacidade solar mundial está crescendo em um ritmo que nenhuma geração passada de investidores conheceu. O argumento monetário a favor da prata continua o mesmo de 1920 ou 1947. Mas a base industrial, por sua vez, é nova. Quando o prêmio de guerra passar e o dólar enfraquecer, essa base servirá como rampa de lançamento. Se você entende que os ativos que sobrevivem às guerras nunca são aqueles que os governos o incentivam a manter enquanto as travam, preste muita atenção. Trata-se de identificar padrões antes que eles se repitam. A terceira posição é a terra produtiva. É o ativo que exige o horizonte mais longo, mas que apresenta os melhores resultados documentados em cada crise monetária da história. Na França, as terras agrícolas mantiveram seu valor real após a Grande Guerra, mesmo quando o franco colapsou. Os camponeses proprietários viram o preço nominal de suas colheitas subir com a inflação. O trigo, a carne, os legumes, tudo custava mais caro em francos desvalorizados, enquanto a própria terra preservava o capital. A perda real atingiu o poupador urbano, não o proprietário de terras. O mesmo padrão se aplicou na Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial. As terras agrícolas britânicas dobraram de valor em termos reais entre 1945 e 1970. Enquanto os títulos públicos perdiam 80% de seu poder de compra. O mecanismo é simples: uma terra produtiva gera renda.
Essa renda se ajusta à inflação. O próprio ativo serve como reserva de valor real. Nenhum governo na história jamais conseguiu confiscar de forma duradoura o valor das terras agrícolas ao longo de um ciclo econômico completo. Existe uma figura francesa que merece ser citada aqui. O pai de Charles de Gaulle, Henri de Gaulle, era professor, a mesma profissão de Marguerite. Ele mantinha o grosso de suas economias em terras e ouro, em vez de títulos públicos. Quando o franco desmoronou nos anos 1920, a família de Gaulle não foi arruinada. Seus colegas, que possuíam títulos e contas poupança, foram. Não era clarividência, era uma tradição camponesa francesa arraigada de não confiar no papel, uma tradição que a classe média urbana havia abandonado. Hoje, as terras produtivas do meio-oeste americano estão sendo negociadas em picos históricos em valor nominal. Mas expressas em ouro permanecem abaixo de seu pico de 1980. Se o dólar enfraquecer com o fim do prêmio de guerra, e a situação orçamentária o exige, a terra agrícola, avaliada em dólares depreciados, faz todo o sentido como investimento de longo prazo. A quarta posição consiste em títulos de renda fixa de curto prazo, indexados à inflação. Esta é a parte mais pobre e sem graça. Marguerite, em Lyon, detinha títulos públicos de longo prazo, além de seus saldos bancários. Tudo foi varrido. Mas havia um pequeno grupo de investidores franceses, no início dos anos 1920, que detinham apenas instrumentos de curtíssimo prazo. Letras de câmbio com vencimento de 3 ou 6 meses, renovadas constantemente com as novas taxas de juros, mais altas, conforme a inflação disparava. Eles não ficaram ricos, mas não foram aniquilados. Em uma crise inflacionária alimentada pelas dívidas de guerra, a maturidade é uma armadilha mortal. O papel de curto prazo, reavaliado com a alta das taxas, sobrevive. O papel de longo prazo, preso a taxas antigas, morre. Não é uma posição emocionante. Mas na França de 1922, uma sobrevivência monótona valia muito mais que uma ruína espetacular. O equivalente moderno é qualquer instrumento reavaliado com frequência. Títulos do Tesouro, fundos monetários de curto prazo. Não é um caminho para a riqueza, mas um meio de permanecer líquido enquanto os ativos reais fazem o trabalho. Agora, o que caiu para zero? Títulos públicos de longo prazo. Esta é a lição que ignoramos sistematicamente. A França emitiu rentes, títulos perpétuos, para financiar a reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. Os cidadãos os compravam por dever patriótico. O governo lhes garantia que eram seguros. Em 1926, o valor real dessas rendas havia derretido 80%. Seus detentores não perderam o dinheiro de uma vez. Perderam-no por uma erosão lenta que o governo negou até que se tornasse incontestável. O paralelo atual. Qualquer dívida soberana de longo prazo de um país com déficits estruturais financiados pela impressora de dinheiro. O mecanismo não é brutal, é silencioso. É exatamente o que aconteceu com Marguerite. Saldos bancários em uma moeda que está sendo inflada. Marguerite não foi imprudente. Ela poupou por 30 anos. Colocou seu dinheiro onde o Estado dizia que estaria seguro. Recebia seus juros a cada trimestre. Foi arruinada pela própria instituição que lhe garantia segurança. Não é uma história de azar. É a história do que acontece com poupadores prudentes quando o sistema encarregado de proteger os ativos de papel é o mesmo que criou as dívidas que os destroem. Os sinais de alerta atuais. O déficit federal americano está previsto em quase 2 trilhões de dólares para 2026. Esse número foi calculado antes que os custos da operação militar no Irã fossem adicionados. Cada semana extra de conflito infla a fatura. O projeto Costs of War da Universidade Brown mostrou que as guerras no Afeganistão e no Iraque acabaram custando aos Estados Unidos mais de 3 trilhões, muito além de qualquer projeção inicial. O Irã não custará menos. O Federal Reserve manteve as taxas em sua reunião de março de 2026, não porque a inflação foi vencida, mas porque a guerra criou um impasse estagflacionário. Elevar as taxas e sufocar uma economia já frágil?
ou mantê-las e deixar a inflação correr? O Fed escolheu não se mexer. A história do franco no início dos anos 1920 é um caso de escola do que acontece quando um banco central mantém as taxas baixas demais por muito tempo após uma guerra. O resultado não foi imediato. Foram necessários 7 anos entre o armistício e a crise de 1926. Mas era matematicamente inevitável. A partir do momento em que a guerra terminou com déficits abismais, os bancos centrais do mundo todo compraram, em 2024 e 2025, mais ouro do que em qualquer outro período de 2 anos, desde o fim de Bretton Woods. Eles não pararam com a guerra no Irã. Eles aceleraram. Não são pessoas físicas seguindo uma tendência. São instituições de Estado com acesso a dados do Tesouro, previsões de inflação e análises de reservas inacessíveis ao público. Estão fazendo exatamente o que a história das moedas do pós-guerra recomenda: agir racionalmente quando se sabe que a conta está chegando. Estão saindo do papel antes que ele seja desvalorizado. O modelo está aí, diante de nossos olhos, para quem quiser ver. A questão não é saber se o prêmio de guerra vai acabar. Todos os prêmios da história acabaram. A questão é saber se você estará posicionado antes que Marguerite perceba o que está acontecendo com suas economias, ou depois. Pois em 1918, em Lyon, Marguerite não sabia que estava sofrendo uma transferência de riqueza. Ela celebrava a vitória. Seu país havia vencido. O futuro parecia radiante. O ouro que ela não comprou em 1918 custou-lhe tudo o que ela havia guardado em 30 anos de carreira. O modelo é matemático. O desfecho é inelutável. A única variável é você. Diversifique agora, Eta, antes de ser forçado a fazê-lo. Se este relato mudou sua visão sobre o dinheiro no seu bolso, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que alguns gostariam de ver enterrada. Semeie as sementes do seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.